Que graça teria e que lógica teria ter um universo tão imenso, tão infinito e a nossa consciência apenas viver uma vida, né? Uma simples vida, com uma simples experiência onde não existe sentido em viver, onde não existe sentido em nascer e um sentido em morrer. Mais um dia quente aqui no Rio Grande do Sul, né? Não sei, dizem que os estados mais quentes são lá pra cima, mas eu acho que não, eu acho que no verão aqui, por causa da umidade, é um negócio assim, parece que tá na panela de pressão. Mas não tem problema, a gente tá aqui com gratidão ao calor. Hoje vesti aqui a minha camisa de psicoterapeuta reencarnacionista, porque hoje nós vamos conversar sobre um grande pilar da psicoterapia reencarnacionista, que são a nossa visão persona, a visão que o nosso ego cria e tem aqui dessa realidade, versus a visão espírito, né? A visão do nosso eu superior, a visão da nossa espiritualidade. Qual é a visão que o nosso espírito tem dessa jornada terrena? Esse é um grande foco da psicoterapia reencarnacionista. Isso é uma das coisas que é mais trabalhada lá no consultório terapêutica, entre o cliente e o terapeuta. Primeira coisa que a gente tem que estabelecer nesse tipo de terapia é a mudança de raciocínio do cliente, a mudança de raciocínio de quem ele é, né? E o que está fazendo aqui, de onde ele veio e para onde ele vai. A gente começa a colocar a reencarnação na história. E agora, nesse século que a gente vive, nesse século XXI, onde a informação está aí, onde as religiões estão emergidas, onde tem toda essa globalização de conhecimento, a gente não pode mais levar em consideração e achar que quando a gente fala de reencarnação, a gente está falando de algo religioso. Porque reencarnação não é mais nada religioso, e sim algo muito científico mesmo, onde já foi comprovado por vários casos de mediunidade, onde é comprovado pelas próprias regressões da psicoterapia reencarnacionista, aonde é comprovado por acessos de vidas passadas em registros akáshicos, onde é comprovado por meditações que buscam contato com nossa essência, com nosso espírito. Então, a gente tem que começar a parar de achar que reencarnação, quando a gente fala do assunto reencarnação, é apenas uma crença e um estigma religioso, porque não é mais. Isso é uma coisa que a gente pode vivenciar, experimentar e trazer à tona para nós nessa realidade. Então, o nosso trabalho como psicoterapeuta reencarnacionista, um dos nossos focos é mostrar para a pessoa que ela é uma alma, é um espírito que vem essa jornada, veste esse corpo biológico para ter experiências e se autoconhecer, para se conhecer nesse plano denso, esse plano aonde você vai colocar para fora todas as questões tanto negativas quanto positivas do teu ser. Aqui a gente é posto aquela velha e formal frase de que estamos aqui em provas e expiações. E a gente também não precisa também só achar que a gente tem como comprovar que a reencarnação existe. A gente também pode se basear pela lógica do universo, né? Que graça teria a gente ter um universo tão infinito quanto aquele que eu já mostrei num dos vídeos meus. Quando vamos explorar a Via Láctea, assiste se tu não assistiu. Que graça teria e que lógica teria ter um universo tão imenso, tão infinito e a nossa consciência apenas viver uma vida, né? Uma simples vida, com uma simples experiência onde não existe sentido em viver, onde não existe sentido em nascer e um sentido em morrer. O universo é infinitamente inteligente, é infinitamente consciente e simplesmente ele cria uma vida simplesmente porque ele é burro, né? Vamos fazer uma vida aqui, isso aqui não importa, não interessa, não tem sentido nenhum. E quando a gente não trabalha com a reencarnação, quando a gente não tem uma ótica reencarnacionista, a nossa vida se baseia nisso, né? Uma vida sem graça, medíocre, onde toda essa existência perde o sentido. Então, pela própria lógica de nós entendermos a dimensão do nosso universo e da nossa realidade, a gente já começa a se questionar que, logicamente, a reencarnação ela é algo mais plausível nessa jornada humana, nessa jornada existencial de todos os seres. A reencarnação é muito válida quando a gente começa a falar de existência nesse plano. E todos nós aqui, quando a gente nasce, né, a gente não nasce com essa ótica reencarnacionista. A gente, pela lei do esquecimento, se esquece tudo, quem nós somos, a nossa origem cósmica, aquela história toda. E somos colocados a provas de experiências a quais nós ainda não temos a consciência de tudo isso, das nossas vidas passadas, da reencarnação. E o nosso ego é formado, né? Então a nossa visão persona, a nossa visão do ego, a visão da nossa personalidade é criada nesse mundo. A visão que nós temos é uma visão limitada, é como os animais. Os animais, eles não
tem a dimensão da realidade, nem dirá entender toda a lógica das suas vidas, do seu corpo, da sua autoconsciência. A gente começa a perceber isso, e o ser humano também é limitado. O ser humano também não nasce sabendo de tudo, entende? A gente tem que buscar por livre-arbítrio, né? A gente tem que ir atrás por disciplina, por dedicação, até encontrar as suas respostas. Por isso que aquela vontade interior de nós sabermos o que estamos fazendo aqui, quem nós somos, sempre existiram na humanidade, porque isso vem de dentro do nosso ser, e faz parte nós seguirmos isso em buscas das nossas próprias respostas, as quais saciarão de certa forma essa busca interna. Sendo assim, a gente tem que saber diferenciar muito bem a visão daquela nossa visão persona, a visão do nosso ego que cresce aqui, da visão do nosso espírito. E esse é um objetivo da nossa terapia, esse é um objetivo, as pessoas trazerem para nós as suas vidas, a sua relação com seus pais, a relação com seus namorados, amantes, familiares, amigos, as suas relações internas, pra gente começar a mudar aquele raciocínio que era feito apenas pelo ego, mudando e lapidando ele com o raciocínio do espírito. A diferença na vida de uma pessoa, quando ela começa a raciocinar de forma cósmica e universal com o raciocínio do espírito dela, faz com que a vida dela voe, cresça, dispare, diferentemente de quando a gente vive apenas pro nosso ego, com a visão persona da nossa realidade, que faz com que a nossa vida afunde, que cada vez nós nos perca mais de nós mesmos, né? Onde a gente fica encurralado, vivendo apenas dos nossos prazeres, das distrações do mundo. Eu acho tão triste quando a gente tá perdido no Maia, sabe? Buscando saciar apenas os nossos desejos, os nossos desejos, os nossos desejos. Isso significa que a nossa visão persona, né? A nossa visão do nosso ego tá muito mais enaltecida do que a visão da nossa espiritualidade, da nossa essência. E isso é muito... Pra mim, quando eu observo isso, é uma coisa que me deixa muito triste. Pessoas com grandes potenciais, pessoas com grandes corações, pessoas muito boas, né? Que poderiam estar se realizando cada vez mais, buscando a verdadeira realidade e sentido de estar viva. Os benefícios de nós ter uma visão espírito é que a gente para de olhar para nossa vida de forma fechada. A gente olha para nossa vida, para os acontecimentos dela de uma maneira muito mais sábia, de uma maneira muito mais bela. O relacionamento que terminou, que não deu certo, que você viveu ali sei lá quanto tempo ali com a pessoa e que aquilo ali foi bom, aquele relacionamento, e aí quando termina tu começa a dizer que aquilo foi horrível. Essa visão é uma visão do teu ego, por exemplo. Se você tem uma visão do teu espírito, você sabe que aquilo ali foi um ciclo que terminou, você sabe que aquilo foi bom enquanto durou e serviu sim para útil teu e do teu companheiro. Não fica mais alimentando apenas o teu ego para conseguir se libertar daquela dor, daquela perda. Não, tu tem consciência, né, na tua mente, no teu raciocínio lógico de todas as coisas que acontecem com você. Quando você perde um ente querido, você começa a entender que a morte não é a morte, né, que a vida é eterna e que a morte desse corpo físico é apenas uma passagem, assim como o nascimento de um ser é uma passagem do plano espiritual aqui para a Terra. Então a gente tem vários detalhes na nossa vida, tem vários acontecimentos, tem vários padrões, várias coisinhas, detalhezinhos, que quando a gente começa a trabalhar com a ótica reencarnacionista, quando a gente começa a alimentar a visão espírito da gente, a gente começa a transcender, a gente começa a se encontrar e trazer mais tranquilidade na nossa vida, na nossa jornada, no nosso caminho, e não mais confusão e incompreensão sobre as coisas que acontecem conosco. Ai, Matheus, mas eu não gosto, isso pra mim são apenas crenças, não sei o que, bababá, bababô. A visão do nosso espírito não é baseada em crenças. Existe sim crenças que a gente pode alimentar na nossa mente, né? Crenças positivas, existe sim, mas quando a gente faz uma boa regressão, uma boa leitura das nossas vidas passadas, se você não pode fazer uma regressão com um terapeuta, comigo, porque mora longe, ou algo do tipo, nós temos também a regressão à distância, onde a gente utiliza um canal, um outro terapeuta, alguém que tenha habilidades nessa área de regressão também, para fazer essa comunicação, para trazer informações sobre você mesmo, informações sobre as suas vidas passadas, os seus padrões, né? O que você está fazendo de novo nessa vida, né? O que você está repetindo aqui, né? Seja com seus familiares, seja com você mesmo. Então, nós não estamos falando apenas de crenças. Eu reforço isso porque eu mesmo tenho uma mente muito científica, né? Eu
busco usar muita racionalidade, muito a lógica nos fatos das coisas, para não ficar viajando só no nosso fanatismo e idealizando as coisas. Então a gente não está mais falando apenas de crenças, e sim de fatos, de experimentações, de experiências, as quais você pode ter acesso, as quais você pode começar a levar para sua vida, o conscientizando mais e não deixando você ficar apenas distraído no Maia, nas questões da carne, né? Nas questões materiais. Então era isso que eu queria deixar aqui hoje, essa conversa sobre visão espírito e visão persona. Perceba se você não está vivendo a vida do seu ego, a vida da sua persona, onde não tem nem o mínimo de consciência sobre as coisas que acontecem com você. Você pode se prejudicar muito, você pode se amarrar muito se você viver apenas com essa ótica. Perceba se você traz uma consciência espiritual, uma visão do teu espírito, né? Como é que você enxerga a sua infância, enxergava a sua infância, as coisas que aconteceram, as coisas que te machucaram, as dores, né? Os sofrimentos. Perceba como você encara esse seu passado, e perceba como você encara a sua atual trajetória, os seus momentos, o seu emprego, como você encara tudo que acontece na sua vida. Que a diferença dessas duas óticas, com certeza, elas são exorbitantes. Então você precisa tentar unir essas duas questões, buscar esse centro, esse equilíbrio, para aí sim conseguir fazer uma boa caminhada, uma boa experimentação de vida, aonde as coisas que acontecem na sua vida não são mais problemas e sim soluções para a sua consciência. Não esquece de se inscrever aí no canal, de curtir o vídeo, mandar para pessoas que têm afinidade conosco. Muita paz e muita luz para você. Namastê.